Olá, começa agora mais um programa Destaques. A Escola de Saúde e Gestão lançou novas turmas para os MBAs de Gestão da Qualidade e Acreditação em Unidades de Saúde e Liderança e Gestão em Saúde para o início ainda desse primeiro trimestre de 2025. Com carga horária de 380 horas, as aulas terão formato flexível e suporte especializado. Mais informações no site oficial escoladesaudeegestão.com.br ou pelo número 859-8422-9825. E o valor do aluguel residencial no Brasil registrou uma alta de 13,5% em 2024. O aumento superou em quase 3 vezes a inflação oficial do ano, de 4,83%. O preço médio do metro quadrado chegou a R$ 48,12 no país. Os números são da pesquisa conduzida pela plataforma Zap, em parceria com a Fundação Instituto, no caso de Pesquisas Econômicas, o FIPE. O repórter Tiago Norões tem mais detalhes para a gente. Olá, apesar desse aumento registrado, o índice de 13,5% mostra uma desaceleração com relação aos 2 anos anteriores, de 2022 e 2023, em que a alta do valor do aluguel ficou em torno de 16%. Aqui, a capital Fortaleza, entre as 22 capitais pesquisadas, está entre as 3 com o menor valor do metro quadrado com relação à locação. Mas a gente vai saber mais detalhes por que esse aumento fica tão acima da inflação com o professor Ricardo Coimbra, ele que é economista, e vai explicar para a gente, professor, por que o valor do aluguel, tem um aumento tão alto com relação à inflação. Bom, Tiago, é interessante a gente observar, que ao longo dos últimos anos a gente vem encontrando, principalmente aqui em Fortaleza, um certo desequilíbrio entre a oferta de imóveis para alugar, como também a demanda, ou seja, uma demanda mais significativa do que a oferta, E a gente vem observando que esse crescimento da inflação relacionada com o aluguel do imóvel, ela vem sendo, em média, mais do que o triplo em alguns casos, Então é interessante a gente observar que mesmo com esse recuo ainda continua tendo esse desequilíbrio. É interessante a gente observar que existem alguns bairros aqui na nossa cidade que esse desequilíbrio ainda é muito mais significativo. Quando a gente observa, bairros como Joaquim Távora, ou bairros como o bairro de Fátima, então aquele entorno ali muito próximo do centro, próximo do Meireles, eles acabam tendo nos últimos ciclos um certo crescimento mais significativo de demanda do que de oferta, ou seja, depois da pandemia, naquele período, você teve uma certa retração dos investimentos imobiliários, ou seja, as construtoras deram uma parada no lançamento de novos imóveis e a gente observou que esse delay aí na volta de novos projetos gerou um certo desequilíbrio entre a oferta e demanda que já existia, ou seja, ele acabou se agravando, fazendo com que alguns bairros tivessem esse desequilíbrio mais significativo. Interessante aquele que está acompanhando e observando esse aspecto, que quando você for fazer a sua locação, observar aquela região, aquele bairro, de repente você troca por um bairro um pouquinho distante daquele que de repente você tinha vontade, assim, 1, 2 quilômetros apenas de distância, e aí o valor daquele aluguel, a diferença é muito significativa. Então é interessante observar, fazer pesquisas em imóveis que têm o tipo muito igual, muito parecido, em regiões que são relativamente próximas, porque aí você às vezes consegue um ticket médio assim com a diferença de 15% a 20%. E aí as pessoas dizem assim, uma diferença assim não tão significativa, mas 15% a 20% em cima de um aluguel, se você está falando um aluguel de R$1.000, você está falando aí de 150 a R$200 por mês, que no final de um ano você vai ter uma diferença de R$1.800. Pode chegar aluguel que vai 2 anos e meio também, Isso, exato. Vai depender do contrato, É como se você tivesse uma economia aí de praticamente 2 meses de aluguel. E também, como você disse, às vezes você tem uma renovação no seu contrato, essa renovação às vezes é automática, vinculada ao reajuste médio daquele índice inflacionário, e aí às vezes talvez esse impacto é mais significativo no orçamento de algumas famílias. Então, observar, analisar, fazer sempre um comparativo daquilo que tem capacidade de aquisição de aluguel daquele imóvel
sempre fazendo uma correlação com aquela região, né, que de repente pode lhe dar um custo-benefício mais interessante. Falando em contrato, professor, isso é interessante a gente observar, porque quem está assistindo a gente pode pensar, não, meu aluguel vai reajustar 13,5%, não é assim não, vai depender do contrato, né? Esse aumento no valor do aluguel é para novas contratações, né? Novos contratos que possam surgir. O aluguel que você já está pagando vai obedecer aí o aumento de acordo com o contrato, normalmente é o IGPM, né? Isso, exatamente. Nos contratos que já estão em vigor, né, quando a gente fala assim de aumento do preço do aluguel, é o aumento do preço do ticket médio daquela região, né? Então aquela região ela está se valorizando mais, o ticket médio de aluguel dela está ficando mais caro. Quando a gente fala aí dos contratos vigentes, né, aí você tem que analisar qual é o indicador que foi acertado no contrato. A maioria dos contratos eles são acertados pelo IGPM, alguns são acertados pelo Índice Nacional da Construção Civil, né? E outros pelos outros indicadores de inflação, IPCA e INPC, mas, de um modo geral, né, os contratos eles são reajustados pelo IGPM. E é uma notícia não muito boa, né, para aquele que aluga o imóvel, né? Por quê? Porque dentro da composição do cálculo do IGPM, a gente tem a valorização do dólar. E o dólar subiu muito no ano de 2024, né? Então, muito provavelmente, o IGPM de 2025, para a renovação desses contratos, deve vir um pouco acima da inflação média, ou seja, deve vir um pouco acima do IPCA, né? Então, é bom ficar observando também em relação àquele indicador que está no seu contrato, ou seja, no momento do fechamento do contrato, né, se existe uma certa flexibilidade para que você converse com aquele que está alocando um imóvel para você, para que ele faça um índice de inflação muito semelhante com aquele que a sua categoria tem de reajuste de salário. Então, se de repente você trabalha numa empresa, num segmento, sei lá, no segmento de telecomunicações, você vai ter um determinado período de reajuste dos profissionais de telecomunicações. Então, qual é o indicador que aquele sindicato, junto com as empresas de telecomunicações, utilizam para o reajuste do salário anualmente? É o IPCA, o INPC? Então, se você vai alugar o imóvel, tente negociar com aquele que está alocando o imóvel com você, utilizar aquele mesmo índice que você utiliza para reajustar o seu salário. Por quê? Porque você vai ter o menor impacto, porque outros indicadores podem ter uma alteração um pouco mais diferente. Outro detalhe interessante dessa pesquisa que foi realizada, a gente vê, foram 36 cidades ao todo e 22 capitais. Fortaleza está na terceira posição do aluguel, né, por metro quadrado mais barato, né, fica atrás ali de Teresina e Aracaju, com um preço médio ali do aluguel do metro quadrado em R$ 32,60. Ainda é uma vantagem alugar aqui em Fortaleza. Isso, então se a gente fizer um comparativo do ticket médio do aluguel em Fortaleza com as outras capitais, o ticket médio de aluguel de Fortaleza é mais barato, mesmo ele tendo subido de forma significativa nos dados dos últimos 3 ciclos, né? Então, é bom sempre observar também isso, principalmente aquele que muitas vezes está assistindo a TV de fora, de repente está vendo, eu quero ir para o Nordeste, qual a capital do Nordeste que tem o custo médio de moradia por aluguel mais barato, né? Então, o estado do Ceará, capital Fortaleza, é uma das que tem o ticket médio de aluguel mais barato, mesmo, né, tendo essas elevações bem significativas nos últimos ciclos. Para a gente finalizar, o segredo mesmo, a dica mesmo, para quem vai alugar, que precisa alugar um imóvel, né, residencial principalmente, é pesquisar, procurar, né? Exatamente, a principal dica é pesquisar, procurar, ver os bairros no entorno daquele que você tem o maior interesse, né? Sei lá, às vezes proximidade do trabalho, da escola do filho, né? Então, muitas vezes é interessante você fazer uma análise mais criteriosa do imóvel que você quer e da região que você quer. Às vezes você faz um deslocamento muito pequeno, 1, 2 quilômetros, e aí você tem uma redução significativa no preço do seu aluguel. Muito obrigado, viu, professor? A gente agradece aqui o professor Ricardo Coimbra, economista, que deu todas essas dicas para você, telespectador da TV Otimista. Se for procurar um imóvel para alugar, o jeito é pesquisar mesmo e se adaptar, né, ao seu orçamento. A gente volta ao estúdio. E agora o intervalo, a gente volta em instantes.
A Prefeitura de Fortaleza, a partir desta terça-feira, dia 21, até o dia 31 deste mês, vai realizar um mutirão de multivacinação na capital. Os shoppings Benfica, Del Passeio, Iguatemi, Norte Shopping, Rio Mar Fortaleza e Rio Mar Kennedy irão ter postos de vacinação das 13 horas às 17 horas, com o objetivo de ampliar a cobertura vacinal e imunizar os estudantes para a volta às aulas. Serão ofertadas as vacinas que compõem o calendário nacional, incluindo a da influenza do ano passado, disponível para todas as idades. Isso vai acontecer, a oferta no caso, até o dia 31 de janeiro dessa vacina, retornando somente na campanha de 2025 agora. Importante lembrar que as vacinas contra a dengue, a febre amarela no caso e a Covid não serão aplicadas durante esta ação. A lista completa com os horários e os locais de vacinação você confere no nosso portal e nossas redes sociais www.otimista.com.br. E ainda falando de saúde, com mais de 2.000 procedimentos realizados, o Ceará bateu recorde em 2024 em número de transplantes e atingiu a maior marca em 26 anos. Olá, é isso mesmo. Em 2024, o Ceará alcançou um recorde histórico. Foram, no total, 2.029 transplantes de órgãos e tecidos realizados no estado do Ceará, o maior número registrado em todo o estado. O destaque ficou por conta dos transplantes de córnea. Foram 1.329 procedimentos, o que colocou o Ceará no topo do ranking nacional. Também teve destaque nas cirurgias de fígado e de coração. A gente vai conversar agora com a Eliana Régia Barbosa, ela é orientadora da célula do Sistema Estadual de Transplantes, e vai explicar para a gente como é que o Ceará chegou a esse patamar tão alto aí de cirurgias. Houve toda uma movimentação da Secretaria de Saúde do Estado, doutora Eliana. Com certeza, foram vários fatores que contribuiu para um crescimento do número de transplante ano a ano, e no ano de 2024, aí, mais de 2.000 transplantes realizados. Isso é uma construção coletiva de diversos profissionais que atuam diretamente e indiretamente no processo de doação e transplante. O governo do estado sempre atento a essa questão dos transplantes que salvam vida, que proporcionam qualidade de vida para os nossos cearenses, e não só cearenses, mas brasileiros também, outros brasileiros que procuram o Ceará, já que nós temos esses números de transplante. Os nossos meios de comunicação sempre trazendo mensagens positivas e corretas sobre a doação, tirando dúvida da população. Parcerias importantes, tanto parcerias públicas e privadas, importante para esse aumento do número de doações, e principalmente a generosidade do povo cearense com o sim para a doação. Mas também houve uma movimentação grande do governo do estado com relação à redução das filas, né, das cirurgias. Foi até uma programação anunciada, enfim, pelo governador Elmano de Freitas. Isso também contribuiu para esse número de transplantes, ou então para essas cirurgias, né, doutora Eliana? Mas é bom reforçar, a senhora falou aí com essa relação das doações, né? Importante esse trabalho da comunicação feita e importante a conscientização, né, das famílias para esse maior número, né, de doações, para conscientizar essas famílias? Com certeza, né? Quanto mais ações desenvolvidas, a educação, principalmente ações educativas, porque a educação para a sociedade e para os profissionais da saúde é fundamental. Né? Mais do que em qualquer outra área da medicina, é importante as ações de educação para a população, porque hoje no Brasil, é a família que autoriza a doação. Então, se ela é esclarecida desse processo, como é que funciona, e os profissionais da saúde acolhem bem essa família, comunica-se de uma forma eficaz com essa família, então isso ajuda a uma tomada de decisão desses familiares e para o sim à doação.
Também teve toda a estruturação, né, ao longo dos anos que o governo do estado vem fazendo no sistema de saúde para poder fazer essa estruturação e acompanhar nessa questão do aumento das cirurgias que proporcionam, né, o aumento dessas cirurgias. Com certeza, né? Como eu falei anteriormente, o governo sempre atento, é disponibilizado através do governo do estado aeronaves 24 horas para que a gente possa realizar a retirada de órgãos na região sul, na região central, em todas as regiões de saúde do estado, inclusive buscar órgãos fora, né? E agora, com a descentralização também das doações, dos transplantes, nós estamos investindo em ações nos nossos interiores. Então, tudo isso, né, contribuiu e, com certeza, continuará contribuindo aí para nós sempre atingirmos o desafio de cada ano, que é superar o número de transplantes do ano anterior. Pois é, 2025 está aí, então vamos atrás de superar esses números, então? Com certeza, né? E, como eu falei, a gente está trabalhando, desenvolvemos muitas ações nas outras regiões do estado, né? E com captação de coração, com captação de rim, fígado, que foram intensificados. E esse ano a gente está também querendo expandir aí para captar pulmão nos nossos interiores. Muito obrigado, viu, doutora Eliana? A gente conversou agora com a doutora Eliana Regia, ela que é orientadora da célula do Sistema Estadual de Transplantes aqui do Ceará, que, reforço, teve esse recorde de número de transplantes, e 2025 está aí para bater mais um. Muito obrigado. A gente volta ao estúdio. E agora o intervalo, a gente volta já. E a Azul Linhas Aéreas confirmou que os voos que saem do aeroporto de Juazeiro do Norte vão deixar de atender as cidades de Fortaleza e Recife, como vinha acontecendo até agora. A partir de então, a única conexão será no aeroporto de Viracopos, localizado em Campinas, São Paulo, com aumento na frequência de voos, passando de 4 para 7 por semana. Em comunicado, a empresa ressalta que essa alteração, abre aspas, é parte de um processo normal de ajuste entre capacidade e demanda, fecha aspas. A mudança entrará em vigor no dia 10 de março deste ano. Mais informações de economia você confere no nosso portal www.otimista.com.br e também nas redes sociais. Mudando de assunto, olha só que dica bacana. Que tal mergulhar em uma experiência diferente? A exposição Oceano Vivo, uma viagem subaquática, chegou a Fortaleza e promete encantar adultos e crianças, combinando arte, tecnologia e biodiversidade marinha. Um espaço de 300 metros quadrados transformado em um cenário que nos leva direto para o fundo do mar. Em 30 minutos, dá para ver pelas janelas muitos peixes, tartarugas, arraias, polvos e até a imponente baleia jubarte. A exposição Oceano Vivo conta com 10 projetores de alta resolução, efeitos sonoros e animações que encantam quem passa por aqui. Ela está adorando, a imersão maravilhosa, a gente sente no fundo do mar, incrível, em uma cidade litorânea como Fortaleza, poder ter um momento desse, para ela olhar agora para o mar e ver mais ou menos o que vai estar lá dentro, né? Ela ama a baleia, ela ama tubarão, então ela veio aqui de pertinho, né, filha? A baleia, o tubarão, não foi, amor? A tartaruga. Então é muito legal poder ter essa oportunidade. E não importa a idade, as crianças aproveitam para brincar e também para aprender. É como uma luz do oceano. Eu aprendi que todo animal que pode morar dentro do oceano. A coisa que eu mais gostei foi aquela parte do mar, essa parte e a parte que teve aquela que tinha baleia, peixe. Eu aprendi que o fundo do mar tem muitas coisas para você ver. Não é tipo só uma baleia ou um peixe. Você vê muitas coisas aqui. Fala pra gente o que é que tu mais gostou aqui na... Acho que a raia, porque eu amo a raia. Eu tô achando legal aqui é bem legal pra assim, é bem legal
O que tu achou mais legal? Essa parte. Fala essa aqui agora. Por quê? Porque tem várias cores, se quiser desenhar. O fundo no mar não é tão simples, é mais divertido lá no fundo. Tem peixe, cavalo marinho, tartaruga. Aqui os pequenos visitantes são transportados para um submarino imaginário em um show visual que percorre as profundezas do oceano. A mostra também traz uma trilha sonora que aumenta a sensação de estar no fundo do mar. De acordo com o coordenador da exposição, o objetivo é despertar a curiosidade e o respeito pela biodiversidade marinha, tornando o aprendizado uma experiência lúdica e inesquecível. Uma viagem, né, à imaginação da criançada. Esse é o intuito do Oceano Vivo, né? É um encontro mágico entre os elementos do mar e a imaginação da criançada. É voltado para o público infantil, é uma coisa mais lúdica e não quer dizer que os adultos também não possam assistir, né? Que é bem bacana. E eles saem muito alegres daí, se divertem muito. Inclusive, às vezes a gente consegue ver os adultos se divertindo mais do que as crianças. Esse projeto já teve em Recife e está em Recife, quer dizer, simultâneo aqui, Recife, Maceió e João Pessoa. Nós já tivemos mais de 40 mil visitantes nessas cidades. E atenção, a exposição Oceano Vivo fica aberta até o dia 23 de fevereiro no Shopping Rio Mar Fortaleza. Os ingressos podem ser adquiridos na bilheteria no local ou pelo site www.oceanovivoimersivo.com.br. E o Destaques fica por aqui com essa super dica. Não vai perder não, hein? Obrigada pela sua companhia e até o próximo programa.